nascer. E dentro de cada uma, não é? Todos nós somos mulheres chamadas para realizar algo em Deus. E quando a gente não corre a nossa carreira, aquilo que Deus planejou, vem uma frustração. E muitas vezes a gente não entende o porquê da frustração, mas é porque nós não estamos andando naquilo que Deus planejou. E nunca Deus disse que seria sem aflição, sem desafio, não é? E eu queria dar um testemunho para animar você essa noite e animar principalmente você, de um líder espiritual que eu conheço, e é um líder acima de qualquer suspeita. E esse líder, ele tinha um trabalho de sucesso, com muitas pessoas, mas uma pessoa muito ligada a esse líder o traiu. Saiu daquela congregação grande, foi para um outro lugar, e junto com ele, 30% da congregação foi junto com esse líder. E o líder espiritual que eu quero que a gente medite sobre ele essa noite, ele não desistiu, apesar de ter sido um golpe bem doloroso para ele. Ele não desistiu, mesmo ele tendo perdido parte da sua congregação, tendo perdido um homem da sua liderança, uma pessoa da sua liderança, ele não desistiu. E ele continuou com aquelas pessoas que restaram. Mesmo assim, esse líder espiritual, ele decidiu avançar. E ele começou um outro trabalho num lugar distante, um trabalho menor, bem menor, mas que ele também tinha expectativa para o crescimento. Só que esse trabalho no lugar menor também não deu certo. E aí o golpe foi maior ainda, não é? Porque esse que foi levado para esse lugar também traiu o Senhor e o líder espiritual. E aí a pergunta é: será que nós gostaríamos de estar nessa equipe? Desse líder espiritual? Que o seu direto lá saiu, depois no outro trabalho também não deu certo. Será que a gente gostaria de estar nesse lugar? Será que esse líder espiritual desistiu do seu chamado porque algumas coisas ao longo da vida não deram certo? Amadas, esse líder espiritual é Deus. Ele tinha lá Lúcifer, estava na sua equipe de liderança. Lúcifer deu um golpe, traiu, saiu daquele lugar, levou 30% da congregação, não é? Depois Deus abriu um outro trabalho com Adão e Eva, que também foi traído, mas graças a Deus que ele não desistiu. Amém. Não é? Nós estamos aqui. Então, amadas, de jeito algum nós vamos ter a ilusão de que tudo vai prosperar e que não vai ter desafio. E de jeito nenhum a gente vai poder pensar que o fato de ter percalço, a culpa é do líder, porque Deus não foi culpado de nenhum dos dois, não é? Desde Lúcifer ter traído e nem do homem ter desobedecido, mas Deus não desistiu. Então é importante demais a gente ter isso no coração. Deus nos programou, nos planejou para algo, e diante dos desafios que possam se levantar, a gente não vai desistir, porque o plano de Deus não cessou. Deus tinha um plano macro para Moisés, que era levar o povo para a terra prometida, não é? A visão é sempre muito maior do que o líder. Então a visão que Deus colocou no seu coração para essas mulheres e para tantas aquelas outras é muito maior que você. Por quê? Você vai cumprir o seu chamado. Após você, ele vai levantar outra, depois que você cumprir a sua carreira. E após essa, outra, e outra, e outra, até Jesus voltar. Então a visão é muito maior do que o líder. Como a visão era muito maior do que Moisés. Moisés tinha um limite para ir. Após Moisés, Deus levantou Josué. Mas a visão era maior que Moisés e era maior que Josué. A visão era levar o povo para a terra. Moisés cumpriu uma parte. Josué deu continuidade a cumprir a visão. Então a visão que Deus colocou no seu coração, ela é maior que você. Você vai cumprir a sua carreira, e até onde Deus colocou você, você vai. Quando você completar a sua carreira, Deus vai levantar outra para correr com a visão. Então a gente precisa entender que em Deus existe um plano macro, que é um plano que mesmo que eu fale, Deus vai levantar outro, porque a visão é maior do que eu. Mas em Deus também existe um plano individual para cada uma, não é assim? Tem um plano individual para Márcia, e esse individual só você pode
decidir cumprir ou não. Porque o Mulheres Conectadas ou Mulher Única, não é? Toda essa parte do ministério feminino é uma visão macro para essa igreja. A Márcia estando ou a Márcia não estando, Deus vai continuar com a visão. Mas que bom se você estiver. Porque nessa estação Ele confiou a liderança a você. Agora, existem coisas no seu coração que são da Márcia, que é algo individual que Deus colocou no seu coração. E se a gente não atentar para isso, a gente vai entender que o lugar onde existem mais talentos é no cemitério. Talentos frustrados, não é? Músicas que não foram compostas, livros que não foram escritos, liderança que não foram feitas. Quantas pessoas frustradas que não cumpriram a sua carreira e morreram sem realizar. E eu creio que o que Deus preparou para essa noite é para animar você a não desistir do seu chamado. É levantar você em fé. Porque, amadas, existe um chamado macro para essa igreja local, mas existe um chamado individual para cada uma de vocês. E existe um chamado na sua vida. Além de você estar inserida em um contexto de um plano macro para a igreja local, também tem algo individual para a sua vida. E eu gosto muito da passagem de Lucas, porque quando o anjo fala com Zacarias acerca de João Batista, ele diz para Zacarias o que João Batista ia ser. Ele diz: a sua mulher vai dar à luz, o menino vai se chamar João, ele veio preparar o caminho do Senhor, e ele vai à frente do Senhor para que o povo de Israel se arrependa. E o anjo diz exatamente qual era o chamado de João Batista, o que João Batista ia fazer. Quando Isabel, grávida de João Batista, encontra Maria, grávida do Senhor Jesus, o que acontece dentro de Isabel? O que acontece com João Batista? A Bíblia diz que João Batista se agita. Sabe por quê? Porque João Batista encontrou o seu chamado. O chamado de João Batista era preparar o caminho para Jesus. Quando Maria encontra Isabel e João Batista encontra Jesus, a Bíblia fala que João Batista se agita dentro de Isabel. E o que acontece? Isabel entende que Maria estava grávida do Senhor. Porque Isabel fala: bendito seja o fruto do seu ventre. Isabel não sabia que Maria estava grávida do Messias. Mas Isabel entendeu, porque João Batista o chamado de João Batista foi ativado quando ele encontrou Jesus. Então, amadas, queima algo dentro de você. Quando você está na frente do seu chamado, aquilo que Deus preparou você para fazer desde o ventre da sua mãe, vai ativar, vai mexer, vai queimar, vai arder. Então, você não pode desistir. Amém. Porque há uma visão sobre a sua vida que é macro, que é grande, mas também é algo individual para Márcia realizar. E quando a visão de Deus macro encontra o chamado de Deus individual e a gente não volta atrás, a gente não retrocede, não tem como dar errado. E não tem como sermos mulheres frustradas. Nós podemos ser frustradas se nós negligenciarmos o chamado que Deus tem para a nossa vida. Mas algo o Senhor já compartilhou. E já compartilhou no seu coraçãozinho também. E enquanto eu falo, eu sei que queima no seu coração coisas, não é? Assim como João Batista se agitou dentro de Isabel, tem coisas aí dentro de você sendo mexida, sendo agitada. Porque o Senhor está despertando dons e talentos. O Senhor, ele compartilha dons e talentos. O chamado, ele já nasceu com você. O chamado já nasceu com você. Agora, as ferramentas para exercer o chamado, essas podem ser compartilhadas. É como se você é dentista. Você estudou e você se formou. E o seu chamado é ser dentista. Mas você pode encontrar uma outra dentista e compartilhar instrumentos, compartilhar equipamento, compartilhar bisturi, enfim, toda a ferramenta que você usa no seu dia a dia. Então o chamado já está dentro de você. Mas nesse ajuntamento santo de mulheres
capacitadas, de mulheres chamadas, nós podemos compartilhar ferramentas. E eu creio que ferramentas da minha vida passam para você todas as vezes que a gente se encontra. E eu creio que o coraçãozinho delas, né, de todas aí que organizaram isso, é justamente trazer a sua lembrança. O quanto é importante você correr a sua carreira. É importante para Márcia, individualmente, mas é importante para o plano macro do Senhor nessa igreja local. É importante para a vida de cada uma delas. E não só delas, mas das que hão de vir. Amém. 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 Glória a Deus. Não desista do seu chamado. O chamado ardeu. Então, está ardendo dentro de você. Fica sensível quando você encontrar o seu chamado. Amém, queridos? E não desista, tá? Deus não desistiu, apesar dele ter sido golpeado na sua equipe de liderança, ele não desistiu. Amém. E nós não vamos desistir também. Amém? E nem você vai desistir. Ô, glória!